Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Esse texto aqui nós lemos no Evangelho de São João, no capítulo 13, versículos 1 e 2. E hoje eu quero compartilhar com você a triste história desse discípulo chamado Judas Iscariote. A Bíblia nos dá algumas referências, sim, sobre a vida dele, e eu vou deixar na descrição do vídeo para que você também possa pesquisar e comprovar os fatos. Mas quem era então, afinal, Judas Iscariote? Como nós lemos, a Bíblia dá referência do seu parentesco, né? Do seu pai. Ele era filho de Simão. E também acredita-se que ele era um escriba da lei. Em Mateus, no capítulo 8, um discípulo anônimo, ele se aproxima de Jesus dizendo: Mestre, onde quer que fores, te seguirei. Os estudiosos acreditam que esse discípulo anônimo era Judas. E Jesus até dá a ele uma resposta, porque na verdade era o rabino que escolhia os seus discípulos e não o contrário. Então Jesus ele dá uma resposta a Judas no versículo 20 do capítulo 8 de Mateus. As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus deu essa resposta a ele, dizendo que ninguém vai ter glória sem antes passar pela cruz. E ali Jesus já estava tirando, né, da cabeça de Judas que ele poderia tirar alguma vantagem por ser seguidor do rabino Jesus. Então, as outras referências que nós temos em relação a ele era que ele era um tesoureiro. Como ele sabia lidar muito bem com o dinheiro, ele ficou incumbido por Jesus de cuidar da sacola para ajudar os pobres e também para sustentar o seu ministério. Mas Jesus conhecia o coração de Judas, sabia que ele era orgulhoso e tinha muita ganância por dinheiro. E Satanás também observava e encontrou nele a peça fundamental para o seu plano de entregar Jesus aos príncipes de Israel. Então nós entendemos que uma das causas de Judas trair Jesus foi por causa de dinheiro. Um dinheiro que trouxe a ele muita perturbação, porque era sofrimento de sangue inocente. O pecado de armação é gravíssimo diante de Deus. Judas negociou com pessoas religiosas que entendiam muito bem sobre esses assuntos espirituais e sabia exatamente no que isso implicaria na vida dele. E com isso eu te pergunto, será se realmente o crime compensa? Aquele dinheiro era tão maldito que nem os líderes religiosos aceitaram quando Judas, cheio de remorso, foi devolvê-lo. Ele se dirigiu até os sacerdotes na tentativa de quebrar o pacto que ele havia feito ali com Satanás, mas aqueles homens nada puderam fazer por ele. Judas sabia que Jesus poderia perdoá-lo e ele passou os seus últimos 3 anos vendo Jesus perdoando os pecados daqueles que, arrependidos, reconheciam a sua divindade. Nunca ninguém será feliz fazendo o outro infeliz. O amor não faz mal ao próximo. Contudo, o coração de Jesus por Judas era sincero quando ele o chamou de amigo. Cristo tinha uma obra linda para fazer através da vida de Judas, mas ele não quis se submeter ao processo do arrependimento. Satanás encheu o coração de Judas de toda cobiça e maldade, incitando-o a trair o Filho de Deus. O preço da traição é muito mais alto do que a injustiça sofrida pelo inocente. Diante de Deus, nada fica oculto por muito tempo. Todos descobriram o pecado de Judas,
Mas é importante lembrar que não foi a traição de Judas que matou Jesus, mas Cristo se entregou à morte, preferindo sofrer afronta para nos redimir do pecado. Sabe, meu irmão, Jesus tem perdão para todos aqueles que completam o processo do arrependimento. Infelizmente, com Judas não foi assim. Ele chegou a se arrepender, sentindo um profundo remorso, mas preferiu pagar com a própria vida o sofrimento que ele fez ao inocente. Se você que está me ouvindo está passando por uma situação semelhante com o seu próximo, agindo com traição e desonestidade, peça perdão, se humilhe diante daquele que você feriu, reconhecendo perante ele, Deus, que você está arrependido e que precisa de misericórdia. Ainda que o seu próximo esteja com o coração endurecido, porque ele ainda não tem maturidade para entender sobre o perdão, entregue nas mãos de Jesus esse tempo, porque ele sabe trabalhar nos corações melhor do que nós. E com fé e esperança, aquela situação que era tão impossível se tornará possível, porque você confiou em Jesus. Até uma próxima reflexão.